Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Hoje nós estamos começando oficialmente o estudo do conteúdo, do corpo mesmo, do livro dos Espíritos. E para a gente começar a se situar, é importante a gente entender a ordem, a estrutura que foi construída por Allan Kardec. Ele vai dividir o livro em 4 partes, tendo como ponto de partida, os assuntos reunidos ou que fizessem sentido ou que estavam próximos dos conhecimentos obtidos por ele, das conversas tidas com os espíritos. A primeira parte vai apresentar para a gente as causas primárias, e é essa parte que a gente vai começar a falar sobre ela hoje. A segunda parte trata do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. A terceira parte vai apresentar para a gente as leis morais. E a quarta parte vai trazer algumas orientações muito interessantes que são dadas quando as dúvidas estão em torno das esperanças e consolações. E só para a gente entender bem o que vai ser abordado nesse primeiro momento, Allan Kardec, ao tratar das causas primárias, ele está pretendendo, antes de mais nada, situar cada um de nós dentro daquilo que é a base, da estrutura mesmo, daquilo que tem a ver com a nossa essência, de onde que a gente veio. E exatamente por isso, no capítulo 1, que nós vamos começar com ele hoje, ele vai falar sobre Deus. No capítulo 2, ele vai apresentar os elementos gerais do universo. No capítulo 3, ele vai falar da criação. E no capítulo 4, ele vai falar do princípio vital. O que a gente não pode perder de vista? Que Allan Kardec tinha um preparo científico, acadêmico, tão bem construído, que ele vai elaborar toda uma metodologia que vai ser apresentada, em parte na introdução, que a gente já viu até agora, mas que vai se materializar mesmo no livro, quando a gente encontra a organização dada por ele dos assuntos que foram sendo pesquisados, que foram sendo descobertos. Vamos lembrar que ele está falando da apresentação de uma ciência nova. É quase que um mapeamento de um novo campo de conhecimento. É isso que ele está fazendo. Através daqueles elementos experimentais, da parte experimental da doutrina, ou seja, das manifestações mediúnicas, e ao mesmo tempo através da parte inteligente, que são os resultados, as respostas que ele vai obtendo por meio daquelas manifestações mediúnicas. E nesse sentido, a gente está colocando dessa forma só para a gente entender que, pensando nessa forma de método e como os conhecimentos foram sendo apresentados à medida que perguntas eram sendo elaboradas, Kardec vai trazer para a gente, no livro dos Espíritos, uma série de perguntas feitas aos espíritos ou pensadas, enviadas para médiuns diferentes, respondidas por esses espíritos. Então, toda a estrutura do livro vai ser no sentido de perguntas e respostas. Essas perguntas e respostas são sempre dos espíritos, e as notas que são colocadas em uma questão ou outra vão manifestar geralmente a explicação ou opinião ou algum complemento que o próprio Allan Kardec achava que era interessante de ser colocado. Muito bem. Quando nós começamos o nosso canal, lá atrás, finalzinho de 2020, nós começamos com algumas considerações gerais, com algumas dúvidas que poderiam existir. E exatamente a nossa preocupação de início foi apresentar a figura de Deus. O que é Deus? Quem é Deus? De onde que veio essa ideia? E assim por diante. E nós fizemos lá atrás uma espécie de resumo daquilo que é apresentado exatamente aqui, nesse capítulo 1. E na primeira parte do capítulo 1, que trata de Deus, o assunto sobre o qual vai girar as discussões de Kardec nesse sentido são esses, ele vai começar abordando o entendimento de Deus e o infinito. E é com isso que nós vamos ficar por hoje. Porque ele começa assim, a primeira pergunta, nós falamos sobre ela na nossa conversa sobre Deus lá atrás. Que é Deus? E ele vai trazer para a gente a resposta que os espíritos dão, que é uma resposta muito direta. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Na pergunta número 2,
entendendo, né, esse conjunto que foi apresentado nessa resposta. E uma coisa que é muito interessante, sempre que uma resposta é dada, mas que Kardec acha que pode gerar dúvidas no entendimento, a pergunta seguinte que ele vai colocar é exatamente com relação a essa dúvida que pode surgir. Ele vai se cercando de todas as maneiras possíveis para que aquele conhecimento seja dado de forma clara. Então vamos lá. O que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E vamos lembrar que o subtítulo apresentado nessa primeira parte é Deus e o infinito. Porque muitas pessoas diziam antes que Deus era o infinito. Então, muito bem, o que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E segue logo após. Que se deve entender por infinito? Porque se algumas pessoas dizem que Deus é o infinito, o que a gente deve entender então por infinito? E os espíritos vão responder o seguinte: o que não tem começo nem fim. O desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. Por que isso? Porque aquilo que a gente não conhece, a gente não tem como definir, marcar um início para aquilo que a gente desconhece e um fim para aquilo que a gente também ainda desconhece. Pensando nessa analogia, né, em Deus como sendo infinito, nesse ponto, como é que a gente define as duas coisas? Essa inteligência suprema fica de que forma? Por que ela pode ser considerada como sendo infinito? Porque nós não sabemos datar nem definir qual é o início de Deus e nem qual é o fim de Deus. Por isso Deus é infinito. Por fim, na questão 3, ele vai juntar as duas coisas, aquilo que a gente já está tentando fazer um pouco aqui. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Porque muitos naquela época diziam. E até hoje, de forma poética, algumas pessoas respondem dessa forma. E a resposta que os espíritos dão é a seguinte: é uma definição incompleta. É muito mais do que isso. A gente vai ouvir com frequência esse tipo de resposta aqui. Sabe por quê? O que eles dizem é o seguinte: do lado de lá, no mundo dos espíritos, a comunicação é toda feita pelo pensamento. A ideia é o que é mais importante. Só que para que eles se façam entender aqui entre nós, é necessário que esses pensamentos sejam transformados em palavras. E muitas vezes nós não temos todas as palavras necessárias para que aquela informação seja dada com completude, de forma inteira. E aí a dificuldade é essa. Por isso eles colocam definição incompleta, pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Deus é muito mais e a gente não tem linguagem ainda para definir isso. E com relação a isso, Kardec vai dar uma explicação, ele coloca uma nota, e a nota é da seguinte forma: Deus é infinito em suas perfeições. Naquilo que Deus tem de perfeição, ele é infinito. Mas ao mesmo tempo ele coloca, mas o infinito é uma abstração, é quase que uma ideia, não é algo palpável. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesmo. É como se eu estivesse falando que na essência Deus é aquilo que é o atributo, aquilo que é uma característica dele. É como se eu falasse que uma flor que é bela, a beleza é o atributo da flor, que essa flor fosse a beleza em si. Não é somente isso, é muito mais. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesmo. É definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não está mais do que a primeira. É como se a gente usasse uma palavra que a gente não conhece muito bem o significado dela para definir uma outra palavra que a gente também não conhece muito bem o significado dela. Parece confuso, né? Pois é, mas não é não. A gente vai ver com o passar do tempo que tudo isso é para deixar bem claro, principalmente para os intelectuais de cada época, o sentido de cada coisa. A gente está só começando. Tem muita coisa ainda para ser discutida sobre Deus e sobre o mundo dos espíritos. Sejam bem-vindos ao Livro dos Espíritos. Beijo grande.